Boa tarde, povo de Deus. Aqui é o pastor Jameson. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje eu estou aqui no meu trabalho, não tem um cenário tão bonito, mas postando coisas do aniversário da igreja e tudo. Fiquei um pouco atarefado com essas coisas, mas vim deixar nessa semana aqui uma palavra para cada um de nós podemos estar focados, para que nós possamos estar direcionados no Senhor. O Senhor me trouxe essa palavra, está no livro de Ezequiel, capítulo 40, versículo 1, diz assim: no 25º ano do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. E em visão Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre ele havia um corpo, sobre ele havia um como edifício de cidade para a banda do sul. E ao ser transportado para ali, eis que vi um homem cuja aparência era semelhante ao cobre e tinha um cordel de linho na mão e uma cana de medir estava em pé na porta. Deixa eu te falar, meu querido, para que nós possamos entender esta palavra. Se você der continuidade no livro de Ezequiel, capítulo 40, 41, o 42, você vai entender que este homem, este anjo, ele sai a medir, ele mede os umbrais, ele mede a porta, ele mede o átrio, ele mede as câmaras, como se fosse o templo de Salomão, a qual Salomão tinha construído, e ele vai informando todas as medidas ali. Mas o que é interessante nesta mensagem é que Ezequiel estava num cativeiro. E o Senhor mostrava a ele a reedificação, mostrava a ele a estrutura do tabernáculo. Mas por quê? Assim que eles saíram do cativeiro, eles vão construir o tabernáculo novamente naquelas medidas. Não, meu querido, diz a palavra do Senhor, quando Nabucodonosor invadiu Israel, ele destruiu toda a cidade. E a partir desse momento daí, você não vê mais a notícia sobre a arca do Senhor. Preste atenção nesse detalhe. Esse detalhe acho que faz toda a diferença nesta palavra. A arca do Senhor aparece lá no livro de Apocalipse, não me lembro agora qual a referência, mas fala que ela está lá, que a profeta viu ela lá ao lado do Senhor. E a arca, ela representava a presença de Deus. Olha para você ver que interessante. Mas quando eles acabaram, por Neemias e por Esdras, eles reedificaram a cidade. Muito bem, reedificaram a cidade. Com muita pobreza, com muita dificuldade, eles reedificaram a cidade. Acharam ali em meio aos escombros, diz a palavra do Senhor, o livro da lei. E eles leram perante todos, e todos se arrependeram, e todos oraram, e todos falaram com o Senhor, e todos se humilharam, o Senhor os abençoou. Só que passando anos, nos traz o relato que novamente Israel é invadida. Israel é invadida pela Síria e é destruída novamente. Eu quero que você entenda que aqui, nessa medição de Ezequiel com esse anjo, ele não fala a respeito da Arca da Aliança. A Arca da Aliança representa a presença de Deus. Não fala dos tesouros, não fala dos vasos, não fala que as portas, eles falam das palmeiras, mas não fala que os vasos, as portas, os umbrais eram de ouro. Fala dos querubins com 2 rostos. Fala no livro de Ezequiel, mas não fala da essência que havia no tabernáculo a qual Salomão tinha construído, da quantidade de ouro, da riqueza de prata, de ouro, de incenso. Eu quero que você preste muita atenção, meu querido, porque nunca mais esse templo foi reconstruído. O que eu acho interessante é que, se der continuidade ao livro de Ezequiel, no capítulo 44, no versículo 23, ele separa aqui os levitas, para que sejam ministros no santuário, das portas das casas servirão a casa. E eles degolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e eles estarão perante ele para o servir. Isso no capítulo 44 de Ezequiel, versículo 11. No versículo 23 do capítulo 44 de Ezequiel diz assim:
aos sacerdotes agora: ensinarão o meu povo a distinguir entre o santo e o profano, e farão discernir entre o puro e o impuro. Agora, meu querido, eu quero te fazer uma pergunta. Como que os sacerdotes iam trabalhar se não tinha mais tabernáculo? Se não existia mais, só existiam as ruínas. Se não existia mais a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Deixa eu te falar, após o cativeiro da Babilônia, foi livro lido da lei, o pessoal se arrependeu, mas a presença de Deus não estava mais ali. Você está me entendendo? Se a Arca da Aliança ela representava a presença de Deus e a presença de Deus na Arca da Aliança não se encontrava mais em Israel, a presença de Deus não estava mais ali. Continuava a promessa, mas a Arca da Aliança não estava ali mais. E o Senhor vem como sacerdote, o Senhor Jesus, Ele envia, né, o Senhor Jesus ele nos envia como Salvador, o único suficiente Salvador, como Cordeiro, sem mancha, sem mácula, né? E está escrito nos evangelhos de Mateus, né, que o Senhor nos manda ir de pregar o evangelho, né? Ensina o meu povo, cuida, né? Falou Pedro, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Está entendendo, meu querido, esta palavra? Está entendendo o que o Senhor quer dizer nesta tarde? Que eu quero dizer para você que o Senhor ele preparou o tabernáculo. E esse lugar, a morada dele, é onde os homens não vão mais pisar, não vão mais destruir, não vão mais tocar. Por uma porta que só ele pode entrar. Se você acompanhar a leitura no livro de Ezequiel, você vai encontrar ali uma porta onde o Senhor manda que ela fique fechada. Uma porta que somente ele pode entrar. Deixa eu te falar, o Senhor entrou na minha vida por uma porta a qual ninguém poderia entrar. O Senhor fez uma obra na minha vida a qual ninguém poderia fazer. Hoje eu sou o templo, hoje eu sou o tabernáculo, lugar para oferecer, né, sacrifício, oferecer as minhas orações. Eu ofereço hoje, né, os meus sacrifícios, as minhas orações para o Senhor. E diz o Senhor que as orações estão diante dele e ele as ouve. Somos nós que ensinamos, assim como eu estou dizendo essa palavra, somos nós que ensinamos para cumprir aquilo que o Senhor nos fala e de pregar o evangelho, né? Ensinar o meu povo a discernir, né, entre o puro e o impuro, a se separar. Deixa eu te falar, meu querido, hoje nós somos o templo. O Senhor fez todas as trajetórias, mostrou Ezequiel, mas ele mostrou Ezequiel na minha visão, nesta tarde para você. Ele mostrou a mim e a você. E agora nós temos a presença de Deus. Está entendendo a diferença aí? Está entendendo a diferença? E agora nós temos, porque nós temos livre acesso ao Pai através de Jesus Cristo. Então a Arca da Aliança, ela não existe mais aqui na terra, mas o Espírito Santo do Senhor, ele habita em nós. Somos nós que vamos fazer a diferença e pregar o Evangelho. E ensinar entre os puros e impuros. Deixa eu te falar, meu querido, cuidado com o seu corpo, com o que você faz com o seu corpo. Ele é templo do Espírito Santo, ele é tabernáculo do Senhor, ele é ungido, ele é separado para o Senhor. Olha, pregador, cuidado com o que você prega, porque a sua boca é para ser usada para pregar a palavra do Senhor, e não para trazer riquezas, e não para trazer glória. A palavra do Senhor fala que aquele que busca o seu galardão aqui na terra não terá o seu galardão lá no céu, porque já recebeu ele aqui. Olha, meu querido, cuidado, moças e moços, né, e moças, cuidado com o que vocês veem, fazem na internet. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Ele é tabernáculo, ele é separado. A boca é para pregar. Os levitas, para adorar levitas. Não é para se exaltar, não é para ser estrela. É para ser instrumento usado, é para oferecer o sacrifício, é para preparar o corpo, preparar o tabernáculo para a resposta e a palavra de Deus chegar. Tá bom, meu querido? Essa é a palavra nesta tarde. Cuide para que o Senhor esteja sobre sua vida. Cuide do corpo. Hoje está tudo ensinando ao contrário. Mas nós somos homens e mulheres de Deus. Temos que guardar a essência. Temos que guardar, né, a palavra do Senhor. Temos que guardar. Ele nos fez para ser homens e mulheres de Deus. Homens de caráter e dignidade. Uma fonte ela não pode jorrar duas águas. Ou é puro ou é impuro.
Tá bom, meu querido? Que Deus te abençoe nessa tarde. Semana de vitória para vocês.